Viva Voz, com Vera Magalhães. E aí, Vera? Oi, Sardenberg, boa tarde para você, para Marcela, para quem nos ouve e nos assiste. Bom, Vera, nosso assunto, obviamente, é as repercussões, enfim, a história a partir dessa reportagem da Folha de São Paulo sobre, enfim, as ações do gabinete do ministro Alexandre de Moraes, dos gabinetes do ministro de Moraes, tanto no Supremo quanto no Tribunal Superior Eleitoral. Sua observação, Vera? Pois é, Sardenberg, essa revelação que pelo jeito está só no começo, porque a Folha teve acesso a 8 meses de mensagens trocadas entre integrantes dos dois tribunais, e ainda não fica claro como se deu esse acesso, se por meio de um dos interlocutores se franqueou esse acesso aos repórteres da Folha, ou se houve alguma quebra de sigilo por outras investigações que levou a que esse material fosse disponibilizado, mas o que se tem até aqui são mensagens trocadas entre um juiz auxiliar do ministro Alexandre de Moraes, Ayrton Vieira, que é seu auxiliar no Supremo Tribunal Federal, um integrante, o chefe da Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação do Tribunal Superior Eleitoral, então chefe, né, hoje ele não é mais, Eduardo Talhaferro, trocando informações a respeito de dados que o TSE poderia produzir e coletar por meio de relatórios para embasar um inquérito que corria no Supremo e do qual o ministro Alexandre de Moraes era o relator. Os auxiliares falam em nome do ministro, mas até aqui não apareceu nenhuma mensagem do próprio ministro ordenando nada, nem pedindo nada. O que se tem ali? Um direcionamento por parte do gabinete do ministro no Supremo de alvos que deveriam ser ali observados e monitorados por essa assessoria de enfrentamento à desinformação para que fossem produzidos relatórios que com isso embasassem decisões do ministro no inquérito das fake news. Já houve mensagens referentes ao Eduardo Bolsonaro, a vários influenciadores da direita que eram bolsonaristas e que tiveram ali restrições aprovadas pelo ministro. E aí se pediu o monitoramento das contas dessas pessoas nas redes sociais para que isso gerasse alguma iniciativa do ministro. E tudo isso fora dos autos. O ministro não chegava a requerer nos autos para que o TSE produzisse essas informações, para que isso fosse embasado. Parecia que era uma iniciativa do próprio TSE e depois ele respondia e decidia em cima disso. E essa é a principal lacuna, a principal irregularidade que está sendo apontado. O fato de tudo isso ter sido feito fora dos autos. O que o ministro alega? Que nada foi feito de forma ilegal ou obscura, que todas as suas decisões foram amparadas em relatórios e em pedidos da Procuradoria-Geral da República ou da Polícia Federal e que não tem nada de errado. Alguns juristas e defensores do ministro dizem que o TSE tem poder de polícia, que, portanto, poderia produzir esses relatórios de maneira autônoma. O que torna o caso bastante delicado para o ministro? O fato de que até auxiliares dele, nessas mensagens colhidas, apontam o fato de que as coisas se davam fora dos autos e que isso poderia suscitar alguma nulidade, que talvez fosse o caso até de se produzir algum e-mail falso ou alguma coisa assim, para mais ou menos lavar esses pedidos e torná-los ali como se fossem espontâneos ou gerados até por denúncias anônimas. E isso está gerando uma reação fortíssima por parte dos bolsonaristas, deverá gerar reações nos autos da defesa do Bolsonaro e dos demais investigados, no sentido de pedir essa nulidade com base nessa quebra de ritos e de procedimentos. Qual é a diferença, né? Existem muitos paralelos possíveis de se fazer com o caso da Vaza Jato. Começar do fato do autor das duas denúncias ser o mesmo, né? O Glenn Greenwald, lá e agora, nessas matérias que estão sendo dadas pela Folha de São Paulo, furo da Folha de São Paulo. Para citar aqui, são os jornalistas Fábio Serapião e Glenn Greenwald.
Exatamente. Então essa já é a primeira coincidência. Segunda, de ter um juiz plenipotenciário ali, super poderoso, tomando decisões e muitas vezes orientando a coleta de informações fora dos autos. E aí, muitos paralelos sendo feitos, as pessoas, os senadores bolsonaristas já pediram novamente o impeachment do ministro Alexandre de Moraes, algo que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, não deverá levar adiante, como não levou das vezes anteriores. E essa discussão sobre se essas atuações fora do processo, fora dos autos, são capazes de gerar uma nulidade. O que não tem nem num caso e nem no outro? Não tem nenhuma produção de conteúdo falso. Então, não tem nenhuma prova falsa, não tinha na Lava Jato, e eu sempre disse isso, tinha toda uma indignação dos petistas, e isso levou realmente à anulação de vários feitos, mas você não tinha em nenhum momento, nas conversas entre o Sérgio Moro e os procuradores, olha, produza uma prova, plante uma prova, minta um depoimento, não tinha isso e não tem agora. Tanto lá como aqui, o que se investigou, tudo estava baseado em provas, em depoimentos, e era coisa real e concreta. O que muda, né, nesse caso? O que muda agora é que a composição do Supremo Tribunal Federal é francamente favorável ao ministro Alexandre de Moraes. Então, dificilmente isso vai levar a alguma nulidade. Mesmo no TSE, onde começaram a mudar algumas cadeiras, eu não acredito que vá haver uma maioria para rever decisões e rever, por exemplo, a inelegibilidade de Bolsonaro, que não tem nada a ver com esse caso. Ela se deu por causa daquela reunião nas embaixadas, com os embaixadores, aliás, no Palácio da Alvorada, para pôr em dúvida o processo eleitoral. O processo das fake news é um outro processo. O que eu acho que pode acontecer a partir disso que a Folha está mostrando? Um juiz muito ali à vontade para mandar e desmandar mesmo fora dos autos. Isso pode ser o freio que estava demorando a vir nos poderes do ministro Alexandre de Moraes e pode levar à conclusão desse inquérito que já está aberto desde 2019. É um inquérito absolutamente inusitado, inédito, aberto de ofício pelo ministro Dias Toffoli, com um relator designado também de ofício, fora do sorteio, que inicialmente não tinha o Ministério Público, que foi sendo ali saneado e foi aceito pelo Supremo, porque o Supremo viu nesse inquérito uma salvaguarda contra ataques à democracia que estava acontecendo e ataques a próprios ministros da Corte, mas que agora se tornou uma coisa praticamente inextinguível, inesgotável, e que essas acusações podem levar a que caminhe para um final. Precisa ter um final. Eu já escrevi isso várias vezes, que esse inquérito precisa terminar. Não existe inquérito que nunca se conclua. Isso pode ser o empurrão que faltava para concluir o inquérito, mas eu não acredito que, dado o apoio que o ministro tem dentro do Supremo Tribunal Federal e da gravidade de muitas coisas que vieram a ser descobertas em função desse inquérito e de outros, gravidade inclusive com risco à democracia real, urdiduras reais para que se perpetrassem golpes de Estado e outras coisas, vá mudar alguma coisa e vá gerar alguma nulidade. Não acredito que, com o que a gente já viu, né, eu já fiz essa ressalva logo no início, muito pode estar por vir, mas com o que está lá e com a maioria que ele tem, eu acho difícil que o resultado seja o mesmo da Lava Jato, em que houve várias anulações de sentenças, de condenações, porque também a maioria do Supremo mudou e pendeu para um outro lado anti-Lava Jato. O que não pode é criar um clima, porque, digamos assim, de um lado vai dizer o seguinte, vai haver uma discussão, de um lado vai dizer o seguinte, não, mas a Lava Jato produziu provas efetivas, sim, certo? E descobriu um esquema de corrupção extraordinário, ok. Agora também, nesse mesmo caso, descobriu uma tentativa de golpe e impediu uma tentativa de golpe, certo? Agora, se o critério é esse, se o fim justifica os meios, aí a situação ficou meio complicada aí na prática da justiça, né? É que o que se tem aqui são mensagens relativas a pessoas coadjuvantes nos casos, em casos publicação, né? Que eram publicações nas redes sociais. A gravidade é menor, o alcance dos pedidos é menor
e dizem respeito a casos ali laterais no inquérito das fake news. Em relação à Lava Jato, o que se argumentou é que toda a produção de provas a partir da delação da Odebrecht era feita com base no que se veio a considerar depois a obtenção fraudulenta do acesso àquele sistema DROSES e a todas aquelas coisas. Essa foi a argumentação. Então, a argumentação vai ser diferente. E é isso. Eu acho que a principal diferença é que o ministro tem mais lastro dentro da corte. Ele está embasado ali numa maioria. Tirando os 2 ministros nomeados pelo Jair Bolsonaro, duvido que algum vá votar contra ele. Mas isso vai certamente levar a uma pressão por parte da cúpula do Supremo, do presidente Barroso, para que ele conclua de uma vez por todas esse inquérito que está aberto há muito tempo. Tem juristas para os 2 lados dizendo que houve várias infrações, né, nesses pedidos fora dos autos, e outros dizendo, como Davi Tangerino, por exemplo, um penalista bastante respeitado, doutor e professor em direito penal, que a montanha pariu um rato porque o TSE tem poder de polícia e poderia produzir esses relatórios sem nenhum pedido. Que então aquelas conversas são inócuas porque o TSE poderia fazer isso sem nenhum pedido. Eu acho que a evolução jurídica está por vir e também a evolução do que existe nessas mensagens. Se tem mais coisas, se tem, por exemplo, alguma mensagem do próprio Alexandre de Moraes, eu acho que as coisas podem ganhar ali novos contornos a depender do que vier. Mas, por enquanto, não acredito que vá haver anulação de nenhuma condenação ou de nenhuma decisão. Porque o material obtido é muito amplo e, como em outras ocasiões, né, as coisas vão saindo aos poucos, né? Não sai tudo de uma vez, então pode aparecer outras informações. Então tá bom. Marcela, tudo bem? Não, acho que é isso. Tô aqui ouvindo, eu tava até lembrando, nós entrevistamos mais cedo no Jornal da CBN também um professor de direito, jurista, que também trouxe outros pontos de vista. Acho que, como a Vera disse, é muito cedo para a gente traçar qualquer opinião, até porque a justiça ainda vai se desenvolver conforme surgirem mais elementos, outras questões envolvendo também esse caso. E a gente vai aguardando, ouvindo quem entende do assunto. É isso. Vera Magalhães, muitíssimo obrigado, Vera. Obrigada, gente. O assunto continua. Obrigado, Vera. Até amanhã. Até mais tarde. Até amanhã. Até mais tarde, Vera. Até mais tarde tchau. No Viva Voz e até amanhã no CBN Brasil. Obrigado, Vera. Até. Tchau, gente. Bom jornal para você.